Começar agora a nossa live exatamente no horário marcado, 9 horas e 1 minuto. Davi já está aqui com a gente. Tudo bem, Davi? Tudo bom, meu amigo? Bom te ver, cara, ainda que virtualmente. Pois é, virtualmente. Obrigado por aceitar o convite, tá? Por falar desse tema tão importante. Que isso, cara, eu fiquei lisonjeado pelo convite. Que bom essa oportunidade da gente falar de coisas boas em tempos tão difíceis, né? É verdade. Eu estava passando pelo Instagram e tudo e me veio a postagem que você fez lá sobre esse consolo. E nesses últimos tempos, agora na última semana especialmente, eu tenho sido assim muito mais sensível, até mais do que no início da pandemia, por conta de amigos muito próximos terem sofrido. Tem um amigo muito querido que sobreviveu, graças a Deus, um milagre. E isso mexeu muito com a gente. E aí, quando eu vejo essas postagens, o JM2 de hoje mostrou uma série assim que dilacerou meu coração. O pai da Mieko Ada, ela falando emocionada, tanta gente que perdeu. Tem um rapaz que perdeu a esposa lá em Imperatriz, ela estava grávida, enfim, muita coisa. E aí, com essa sensibilidade, eu passando ali no feed, eu vi a tua postagem, eu vi quantas pessoas, Davi, estão precisando desse consolo e às vezes não estão encontrando, né? Você tocou num ponto importante. De onde foi que veio eu sei que essas coisas vêm inspiradas por Deus, hein? De onde foi, que momento foi que tu pensou em fazer essa postagem ali? Olavo, é interessante a gente pensar assim que primeiro existe um caos estabelecido. Esse é um fato, né? Hoje, amanhã, né, o Maranhão completa um ano do primeiro caso da pandemia de Covid-19 confirmado aqui no nosso estado. A gente que é jornalista está sempre vivendo isso, né, fazendo essas contagens. Então, existe um caos instaurado. Há um ano estamos tentando conviver com essa situação, ainda que seja um ano, é tudo muito novo. Então, Uhum. todas essas questões trouxeram esse sentimento de perda, de tristeza, de angústia, e não foram pessoas selecionadas para isso. Todo mundo foi atingido. Se você não perdeu alguém dentro da sua família ou do seu ciclo de amizade, alguém muito próximo de alguém que você conhece foi atingido, vítima mesmo, né, pessoa que morreu, ou você também teve, como foi o meu caso aqui em casa, minha esposa, a gente teve a Covid logo em abril do ano passado. Então, toda essa situação trouxe esse sentimento de caos, estruturas derrubadas. Diante disso, há uma necessidade de recorrer para alguma coisa, de um socorro. Então, essa semana especificamente, aquele post que eu compartilhei no meu feed, ele estava naquilo que eu estava meditando, aquilo que eu estava me alimentando nesses últimos dias, né? Que ele conclui ali num salmo, um trecho Uhum. do Salmo 119. Então, aquela palavra ela estava enchendo meu coração, porque algumas pessoas também, o fato também de eu ser pastor e trabalhar com muitas pessoas, então sempre buscam esse aconselhamento, um direcionamento. Na verdade, é um momento que todo mundo está compartilhando um pouco das angústias, né? É. Então, tendo esse alimento dessa palavra, tendo essa prática desse alimento espiritual, vou tratar assim, faz com que a gente sempre, de alguma forma, esteja alimentado e fortalecido. É quando você, por exemplo, come e quando você deixa de comer. Então, quando você deixa de comer, você está fraco, está mais debilitado. Então, quando você se alimenta, e se alimenta bem de coisas saudáveis, você está mais preparado para muitas questões. Então, espiritualmente não é diferente. Então, eu estava nesse alimento, eu continuo nesse alimento. Isso é muito importante. Então, quando a necessidade do consolo, do alívio chega, de alguma forma você já tem um certo preparo, uma certa segurança em algo diante de uma situação de completa insegurança. Então, o que me inspirou a fazer isso foi ouvir pessoas, conversar com pessoas. Esses dias mesmo, ontem eu conversei com um amigo meu que está afastado do trabalho por conta de crise de ansiedade, por conta da situação que tá vivendo, que nós estamos vivendo. Então, pensar nisso, pensar nas outras pessoas, fez com que eu sentisse o desejo de compartilhar. Então, especificamente, aquele pensamento, aquela reflexão nas redes sociais. Assim, a gente que é jornalista e cristão, a gente está sempre tendo esse acesso, seja você que está no estúdio,
ou a gente que está na rua, sempre em contato com muita gente, a gente está vendo muitas histórias, né, de gente que está angustiada. E eu acho que mesmo nós, como jornalistas, que tem aquela coisa, é jornalista para ficar morto, não tem como ficar distante. Não tem como você separar o ser humano do profissional. Então você... Acho que o jornalista que faz isso nem é jornalista. É verdade. Então, assim, a gente está lidando todo o tempo. E esse consolo, de certa forma, nós também temos essa responsabilidade de consolar aquela pessoa que está chorando, aquela pessoa que está desesperançada, aquela pessoa que está com esperança, se vacinando naquele momento tão especial que a lágrima vem aos olhos. E eu fico todo arrepiado. Toda vez que eu penso nessas coisas, é algo assim que a gente está vivendo. Eu acho que mais a flor da pele do que do início da pandemia. E o consolo, ele é muito importante, né? De onde que vem esse consolo? Como é que a pessoa... É um tempo? É Deus que manda? Ou como é que é isso, Davi? Perfeito, ótima pergunta. Aproveitando esse gancho, a gente está numa situação que, como jornalista, né, do nosso trabalho, a gente está todo o tempo lidando com essas informações, com esses dados, com essas histórias. Quando a gente fala de dados, a gente não consegue olhar friamente só como números. Mesmo a gente sendo jornalista, tendo que repassar informação, a gente vê assim, olha, hoje, por exemplo, no boletim de hoje foram 37 mortes registradas em 24 horas. Num dia, registro, né, isso não quer dizer que as pessoas morreram hoje, mas 37 mortes foram registradas em relação à Covid. As pessoas também morreram de outras coisas, outras pessoas morreram. Mas 37 pessoas morreram especificamente. E quando você está lidando essas informações, você pensa sobre isso. Meu Deus, são 37 famílias que estão chorando nesse momento. E é claro que a morte é algo inevitável. Um dia, mais cedo ou mais tarde, isso vai acontecer com a gente. Ok. Só que isso está acontecendo de uma forma intensa e parece que, ao mesmo tempo que alguém está se curando disso, alguém muito perto está vivendo, então é tudo muito confuso, né? Como você falou, não tem como a gente não se envolver. Ontem eu lembro que aconteceu uma coisa muito interessante comigo, dentro do estúdio, dando os dados, dando informações, eu recebi na hora ali no celular. Hoje a gente faz esse jornalismo um pouco mais solto, né, Olavo? Que a gente tem acesso à informação, está com o celular na mão, averiguando a informação. Enquanto a gente está apresentando o jornal, você também apresenta, sabe como é que é. Então ontem chegou a informação durante o jornal de que em Presidente Dutra não tinha mais leito nenhum. Nem UTI, nem clínico. Era uma postagem da Prefeitura de Presidente Dutra. Fui checar a informação, era verdadeira. E eu fico pensando, meu Deus, as pessoas foram para o hospital e não tem vaga. Elas vão ter que ir para casa porque não tem o que fazer. E naquele momento eu fiquei muito emocionado, eu fiquei me controlando ali para que eu conduzisse o jornal. Tá, isso é só uma introdução, porque você falou nessa questão do nosso envolvimento. Então, onde encontrar esse consolo? Primeiro, como eu falei, a gente tem uma situação de caos, de estruturas derrubadas. Então, diante de uma estrutura derrubada, se as pessoas se confiavam no seu emprego, elas não podem mais ter tanta segurança assim. Se elas confiavam em políticos, elas não podem mais ter tanta confiança assim. Se elas confiavam no dinheiro, elas não podem mais ter tanta confiança assim. Se elas se achavam muito saudáveis, atletas e por aí vai, elas não podem mais confiar nisso. Então, no que eu vou me apegar? Se tudo isso está se desmoronando, em que eu vou me segurar? Então, a reflexão é, se aquilo que é palpável aqui nesses dias e que é físico, eu não consigo, isso não me dá mais nenhuma segurança, eu preciso recorrer para aquilo que é mais seguro do que essa vida pode me dar. Então, onde eu acho essa maior segurança? Naquilo que é eterno. Então, se as coisas visíveis, se as coisas físicas, tangíveis aqui dessa vida, elas não nos dão segurança nenhuma, eu acho que essa pandemia está trazendo essa grande lição. Algumas pessoas já compreendiam isso, mas agora, de fato, a gente está vendo isso acontecer, que a gente não tem mais confiança em nada. Então, eu preciso me agarrar em alguma coisa que é eterna, uma rocha firme, em algo que realmente as circunstâncias não vão tirar. Porque a circunstância tirou o emprego das pessoas, tirou o sustento, tirou a saúde, tirou parentes, tirou amigos, né? A gente está vendo uma situação politizada muito difícil também. Então, eu não tenho mais segurança em nada disso. Então, eu olho para aquilo que é eterno. Então, o que eu compreendi é que se eu tiro os olhos disso aqui, que é passageiro, daquilo que os meus olhos estão vendo nesse momento, mas que é circunstancial, e direciono o meu olhar para cima, eu consigo perceber aquilo que é eterno. E aí olhar para o que é eterno me dá uma segurança.
Porque o que é eterno, ele não existe dependendo de circunstância. O que é eterno não depende de política, não depende de pandemia, não depende do dinheiro, não depende nem mesmo de eu crer, porque ele existe, ele é, independentemente de eu acreditar nisso. Mas quando eu dou esse passo da fé, de acreditar, então esse consolo vem. E a grande reflexão é, tá, fé, consolo vem, mas vem de onde? E aí foi aquilo que eu compartilhei ontem. Vem de um entendimento daquilo que eu creio que é o registro da palavra de Deus, das Escrituras. Então, eu olho para a Bíblia e eu vejo, se eu sempre criei que ela era um livro vivo, hoje eu tenho convicção de que ela é viva e de que ela é atual e atualizada, sabe? Tudo que está ali serve para os dias de hoje, como serviu para 2000 anos quando Jesus veio, como vai servir para as próximas gerações quando eu e você não estivermos aqui. Vai servir para os teus filhos, vai servir para os filhos dele e por aí vai, porque ela tem esse poder de ser um livro vivo, de ser a palavra de Deus, é assim que eu creio. Então esse Amém. consolo vem dessa fé depositada nessa palavra que é eterna. A palavra que... Aí a gente vê, Olavo, a gente que é jornalista, a gente gosta de história, né? E essa identificação com o jornalismo vem desde a época de escola mesmo. Eu sempre gostei muito de história e a gente vai ver que quanto a Bíblia, os cristãos, a igreja foi perseguida ao longo dos anos e a Bíblia sobreviveu. Então tem alguma coisa especial aí. Tem alguma coisa diferente. Então foi o que sofreu perseguição, foi o que sofreu as próprias mentiras da estrutura de uma igreja, foi o que sofreu imperadores romanos malucos que mandavam matar os cristãos e está sobrevivendo a uma pandemia. Tem alguma coisa de diferente nesse livro. Ele não é só um livro, ele não é só um compilado ali de conhecimento, de registros históricos. Tem alguma coisa viva ali. Então eu tenho essa convicção e isso tem sido motivo de consolo ao longo de uma boa parte da minha vida e em especial nesse período da pandemia que a gente está vivendo. Davi, assim, vários momentos que tu falou aí, assim, eu tô bem sensível. Meus olhos estão enchendo de lágrimas, eu tô assim muito... Esses dias realmente estão assim muito... já um amigo meu, grande amigo, já passou, superou. Eu tô vendo pessoas... Gente, essa semana, as 3.000 e poucas pessoas que morreram no registro de 24 horas no Brasil. Falei com a minha mãe, ela me ligou, ela ficou super assombrada. E aí já teve gente aqui com a gente que falou que já teve, mas está com muito medo da reinfecção. Meu caso, assim, eu fiquei... Eu não tô com medo de morrer, mas aquela coisa... Tipo, poxa, eu já tive, e aí tá na iminência de ter de novo. E será que você... Aquela coisa mais apertada, um medo de sair. Não que você... Eu não sei nem te explicar. E aí tu falou aqui sobre o consolo, que eu vi nas postagens que tava rolando. Às vezes a gente busca esse consolo em coisas que são passageiras. Um prazer momentâneo. E aí fica o vazio. Várias vezes eu já tive a oportunidade de falar com algumas pessoas que se sentiram consoladas naquele momento, sabe? Uma compra que fez, uma comida que comeu, aí diz, meu Deus, o vazio voltou, aquela angústia. Porque, de fato, como tu falou, não é uma coisa, não é uma rocha, não é algo que está ali fixado, é algo que passou. É um prazer que foi embora. Certo, é isso mesmo. Esse é um ponto importante da gente refletir. É que o desespero, a angústia, o sofrimento, faz com que a gente ou se feche completamente e entre numa situação depressiva fechada, né, numa situação de isolamento. E eu não estou falando do isolamento social, do distanciamento que a gente tem que fazer agora. Estou falando de algo interno, né, pessoal. Aí você entra, ou a outra direção, o outro caminho é buscar uma satisfação em alguma coisa. E aí, como você falou, comida, para mim é minha tentação, por exemplo. Eu gosto muito de comer, estou aqui numa luta para perder uns quilinhos, né? Então, comida. Consegui já 8, cara. Olha, milagre. Creio em milagres. Depois me passa a receita aí. Depois a gente faz outra live sobre isso. Vamos fazer. Mas, ó, comida,
comida, bebida, droga, prostituição, pornografia, várias outras coisas. TV, série, rede social também. Então as pessoas vão se alimentando daquilo. Só que essa satisfação, ela entra num buraco sem fundo, num saco sem fundo. Então você vai se enchendo dessas coisas, mas elas não vão te preenchendo. Elas vão te intoxicando. Por quê? Porque elas vão produzindo satisfações momentâneas, prazeres momentâneos. É claro que se isso não gerasse prazer no nosso físico, a gente não gostaria. Ninguém recorre para algo que fisicamente é ruim. São coisas que, naquele momento, geram algum tipo de prazer. Mas aí existe uma outra reflexão, é que o prazer e essa satisfação, elas não são as coisas mais importantes no mundo. A gente vive, infelizmente, numa sociedade que prega essa felicidade a qualquer custo. Só que a felicidade, ela não está ligada, uma felicidade plena, ela não tem a ver com circunstâncias. A pandemia está aqui para mostrar isso. De que circunstâncias não podem ser o motivo da nossa felicidade. Porque a tristeza chega, o momento difícil chega na vida de todo mundo. De ricos, de pobres, de brancos, negros, brasileiros, asiáticos, de quem for. A tristeza, o luto, chega na vida de todo mundo. Então, se todas as vezes eu buscar essa satisfação nessas coisas que são passageiras, em todo o tempo eu vou estar tentando preencher algo que não vai ser preenchido. E aí tem um pensamento que as pessoas atribuem a Agostinho, eu não tenho certeza se é dele, que diz que na vida de um homem, no coração do homem, eu digo ser humano, existe um buraco, um vazio do tamanho de Deus e que só pode ser preenchido pelo próprio Deus. Então, quando você percebe isso, encontra essa verdadeira alegria, que não está em circunstâncias, então você tem um despertar, um abrir de olhos, que é muito interessante, espiritual. Isso aconteceu comigo. Eu não sou uma pessoa que cresceu na igreja, eu não sou alguém que foi criado dentro... Não, isso aconteceu nessa leitura que eu estava falando antes, né? Então, da palavra, das escrituras ali, então nessa meditação. Eu fui compreendendo isso. Então, aquilo que me dá satisfação e prazer momentâneo não é suficiente para me trazer uma verdadeira felicidade. Então, recorrer para isso é um perigo. E a gente está falando aqui para um monte de gente, você tem muitos seguidores aí nas redes sociais, pessoas que estão nos assistindo, outras pessoas que talvez vão assistir depois dessa live. Mas eu quero aproveitar para dar esse recado diretamente. Se você tem buscado esse alívio, esse consolo, esse refúgio em coisas que você reconhece que não são boas para a sua vida, pare com isso agora mesmo. Saiba que você não é a única pessoa que está sofrendo. Isso, às vezes, também é uma atitude egoísta nossa, né? A gente acha que só a gente está sofrendo ou que o nosso sofrimento é maior do que o de alguém. Isso é um erro, a gente nunca pode subestimar. Olavo, você pode estar passando uma coisa que, para mim, pode ser fácil de encarar, mas eu não posso subestimar o teu sofrimento. Né? Então, não subestime, nós não estamos aqui subestimando o sofrimento de ninguém, mas desperte enquanto é tempo. Então, se você está comendo de uma maneira compulsiva, pare e busque ajuda. Se você tem buscado prazeres em comida, como falei, mas passando muito tempo na rede social, se alimentando da vida das pessoas, né? Eu gosto muito de rede social, a gente trabalha em comunicação, a gente gosta, eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de rir de bobagem, né? Gastar um tempinho ali, às vezes, rindo de bobagem, de besteiras de rede social, memes, adoro. Mas quanto tempo da minha vida eu tenho gastado nisso e quanto isso tem ocupado? Porque na hora que passar, na hora que não tiver, a gente vai sentir esse vazio. E aí vem essa questão, então como que eu vou preencher? Como que eu vou me encher? E aí eu volto naquele ponto que eu falei anteriormente, naquilo que é eterno, naquilo que é seguro de fato. E eu encontrei isso para a minha vida. Ainda luto quando essas coisas que são passageiras querem ocupar o meu tempo e a minha vida, mas aí eu lembro, volto meus olhos para onde eu achei esse alívio, para onde eu achei esse consolo, e me apego nessa verdade que é atemporal, que é supracultural, que vai além do tempo, e isso tem trazido esse alimento e esse consolo que é necessário, não só para esse tempo difícil que a gente está vivendo, mas para outros que podem surgir ao longo da vida. Davi, deixa eu te perguntar em relação à abertura de igrejas, porque é uma grande polêmica que tem no Brasil, né? O brasileiro é muito resistente às medidas restritivas. E aí tem o decreto se eu não me engano, 30% das igrejas em funcionamento
no Maranhão, e para não aglomerar essa coisa toda. E umas pessoas veem como uma grande conspiração para fechar a igreja, não sei o que, não sei o que. O que tu acha assim, em relação à igreja? Tu acha que ela deveria estar fechada, ou ela deveria ser reduzida, ou há uma perseguição na igreja, dos cristãos do Brasil atualmente, que tem gente que está falando nisso, a gente até se questiona, porque tem tanta gente falando disso. Olha, eu acho que dizer que determinar que a igreja feche por um tempo determinado e dizer que isso é uma perseguição aos cristãos, eu considero como uma ofensa aos cristãos que de fato foram perseguidos. E a cristãos que de fato estão sendo perseguidos em países onde a igreja não pode funcionar de fato. Países onde não tem Bíblia, países onde as pessoas se reúnem numa caverna, em grutas, escondidos. Esses são perseguidos. Esses que são colocados na frente de uma metralhadora, entendeu? E morrem em nome da sua fé. Esses são cristãos perseguidos. Uma determinação do governo, se você dissesse assim, olha, o governo... A gente teve recentemente a fala de um político, né, nacionalmente conhecido, que trouxe uma responsabilidade muito grande para as igrejas. Eu questiono sobre o posicionamento dele. Eu acho que ele tem uma certa aversão aos cristãos. Isso é uma percepção que eu tenho. Mas vamos falar de algo que está acontecendo, de quem está no poder, dos governantes que estão administrando e tudo. Eu não consigo enxergar essa perseguição. Eu acho que a igreja, como instituição, ela precisa contribuir para o momento que nós estamos vivendo. Então, vou falar do nosso exemplo aqui da igreja que eu pastoreio, junto com outros pastores, né, que a gente cuida ali. Então, nossa decisão, por exemplo, de fechar a igreja nas próximas 3 semanas, não foi uma decisão baseada no decreto do governo. Nós decidimos isso antes do governador assinar o decreto que restringia para 30%. Por quê? Porque eu olhei pastores morrerem recentemente, 3 pastores que eu conhecia e um que eu não conhecia, mas eu vi até que tem uma pessoa aqui na live, o Nato, que era na igreja dele. Eu iria lá dar uma palavra lá para os jovens na igreja dele no sábado, e nesse sábado que eu iria lá, ele entrou em contato comigo pela manhã, dizendo que um dos pastores da igreja tinha falecido de Covid. Então, assim, claro, não estou dizendo que a pessoa, que é porque pastor ele pegou na igreja, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que pessoas assim, pessoas próximas, na nossa igreja ninguém chegou a óbito, né, por conta da Covid, nem familiares assim muito próximos, mas pessoas que eu conheço, pessoas que frequentam a igreja, tiveram parentes, né, que morreram. Então, como instituição, nós nos solidarizamos com essas famílias. E nós dissemos para a sociedade como igreja, nós estamos apoiando e nós achamos necessário fechar as portas por um tempo. Porque eu creio que a igreja, primeiro, que não é um prédio. A igreja são as pessoas. Essa é a própria compreensão bíblica de igreja. Então, tendo prédio ou não tendo prédio, a igreja continua sendo a igreja. Então, se é limitado, se é por um tempo, eu acho que as igrejas... Eu quero também deixar claro, Olavo, que assim, cada caso, acho que é um caso, cada pastor, cada padre, né, cada líder ali religioso, ele conhece a realidade de sua comunidade, isso é muito importante, né? Essa particularidade de cada um, mas a nossa igreja, nós enxergamos o todo e percebemos que isso não seria prejudicial, pelo contrário, nós estaremos dizendo para os membros da igreja, para a sociedade, para São Luís, que é onde a nossa igreja está, nós estamos contribuindo com vocês. Eu acho que a igreja esse era o nosso recado, nós estamos contribuindo com o governo, independentemente de gostar, de apoiar ou não o governador Flávio Dino, de concordar com as ideias políticas dele, não tem a ver com isso. É respeitado, né? Uma decisão para ser respeitada aí. E dizendo para quem foi vítima ou teve um familiar, nós nos solidarizamos com a perda de vocês. Então essa foi a nossa decisão. Então, a gente tem reunido lá pessoas específicas, um grupo de 7, 8 pessoas para fazer, que é a equipe de transmissão, né? Câmera, computador de transmissão, quem está levando a palavra. Então a gente está fazendo essa equipe bem reduzida, e eu não consigo enxergar, voltando à pergunta inicial, né, eu fiz todo esse contexto, mas eu achei importante, é que eu não considero que isso seja uma perseguição, a não ser que se posicionasse de uma maneira, as igrejas são responsáveis, vamos fechar as igrejas. Não foi isso que aconteceu. No nosso estado, as igrejas estão, São Luís, né, as igrejas podem funcionar com 30% da sua capacidade,
em reuniões, mas a igreja pode ficar aberta 24 horas para receber alguém, para um A nossa aconselhamento, está para dessa forma. oração. Oi? A nossa está dessa forma, está aberta essa Então a semana igreja toda. está aberta, a igreja não está fechada. Ela está proibida de aglomerar, de além de Uhum. 30% da sua capacidade em reuniões. Eu, sinceramente, não considero isso uma perseguição. Pode ser que alguém discorde de mim, mas eu não considero isso uma perseguição. Entendi. Esse fato de ficar em casa, de evitar quem é do grupo de risco, essa coisa toda, também não é motivo para se desviar, para deixar de orar, de rezar, se a pessoa é católica, de deixar de ter o seu momento de intimidade com Deus, né, com Jesus. Cara, esse é um tempo para você fortalecer a sua fé. Tem a carta de Pedro, né, do apóstolo Pedro, ele escreveu duas cartas. Na primeira carta dele, ele escreve para cristãos que estão sofrendo perseguições e aflições, aí sim perseguições mesmo, ainda não institucionalizados, alguns creem que sim, outros que não, mas eles eram expulsos da sua casa, eles perdiam suas propriedades, eles eram acusados de canibais porque eles faziam a ceia, né? Então eles falavam que estavam Uhum. comendo a carne e o sangue de Cristo. Então as pessoas que não entendiam falavam assim, olha, são canibais esses cristãos. Então isso era perseguição. E o que Pedro vai dizer para eles? Vai dizer assim, olha, a aflição vai forjar a fé de vocês. A dificuldade é que vai provar aqueles que são verdadeiramente cristãos. Uhum. Então, a aflição, a dificuldade, as lutas, elas servem para fortalecer aquilo que a gente crê. Então, aquele que não crê em nada, é hora de correr para Cristo, é hora de correr para a fé. Se você não crê em nada, se você é desacreditado de tudo, se permita conhecer, esse é o momento. Mas aqueles que já têm a sua fé, é hora de fortalecer essa fé. Porque quando está tudo bem, é fácil eu dizer que eu creio em alguma coisa se está tudo É demais, favorável. muito fácil mesmo. Mas a dificuldade é que vai forjar. Ele diz que a aflição, a palavra que ele usa lá, a fé vai ser refinada como um ouro. O ouro Uhum. puro, ele só é revelado quando ele é colocado numa temperatura altíssima. E aí o ourives tira as impurezas daquele ouro e aquela peça então está pura, puro ouro. E com a fé não é diferente. É a aflição, é a dificuldade, é a luta, é a tristeza muitas vezes, é que vai mostrar, revelar a pureza, a preciosidade dessa fé. Então esse momento não é um tempo de descansar e de ficar agora um espectador. Uma coisa que a gente está fazendo Uhum. lá na igreja, se reunindo com outras igrejas no Brasil todo, aqui dia 21, próximo domingo, nós vamos reunir, é um dia nacional de jejum e oração, então nós vamos nos reunir, se reunir todo mundo na sua casa, mas numa grande corrente de fé, para nós orarmos, então exercitar a nossa fé. A igreja não pode ser espectadora desse momento. É o momento de eu exercitar minha fé, de orar, buscar a leitura da Bíblia e aquilo que você puder fazer como boas obras também. É estender a mão para o necessitado, é ver se um vizinho seu está precisando de uma ajuda, aquilo que talvez você não pode ir, mas você pode mandar para uma instituição, você pode ligar e fazer uma doação. Enfim, é hora da gente colocar em prática tudo aquilo que a gente diz crer, que a gente diz ser correto, mas que às vezes a gente não demonstra. Então, eu acho que esse é um tempo perfeito, não para descansar, não para esfriar, mas para fortalecer. Eu sei que não é fácil, e se você Uhum. tem encontrar dificuldade para isso, liga para alguém, manda uma mensagem, peça socorro. É aquela mensagem que a gente deixa sempre no Setembro Amarelo, né, de combate ao suicídio. Compartilhe, peça socorro, peça ajuda. Então, se você não tem forças para isoladamente manter a sua fé, o seu coração vivo, né? Então, peça ajuda, compartilha com alguém de confiança, liga para alguém, manda uma mensagem assim, ora por mim, eu estou fraco. Não tenha vergonha de dizer isso, mas não pode se isolar e nem pode aproveitar isso para tirar férias da igreja e da fé, que não existe isso também, né? Não existe, é verdade. Davi, nós como jornalistas cristãos, eu tenho certeza que você também pensa dessa forma. A vontade era de pegar um espaço no jornal para dizer, gente, segura aí, acredita em Deus, Jesus tem um propósito, Deus está ali no controle, essa coisa toda. E eu faço nas entrelinhas, sabe? Às vezes eu vejo uma situação, quando eu tenho oportunidade, seja no ao vivo, seja no estúdio, eu faço aquela. Porque assim, eu acho que todo mundo tem espaço.
A gente não está aqui para criticar nenhuma religião, mas quando você é umbanda, você fala lá axé, não sei o quê. Quando você é de outras... Por que que a gente também não pode dar aquela pitadinha do que a gente acredita, né? Por que que a gente não pode trazer aquilo que a gente acredita às vezes, para ajudar uma pessoa que está tão desesperada e um Deus te abençoe, um dia iluminado, como eu faço questão de dizer. Quando eu estou de manhã cedo... Essa sua frase é conhecida. Eu digo um dia abençoado. Eu vou falar uma coisa que eu não quero constranger ninguém, mas uma vez me falaram, não deseja dia abençoado, que isso é feio. Voltou? Vamos lá ver se vai voltar. O Davi travou aqui para mim, travou aí para vocês também? Oi, Davi. Travou aqui, mas já a gente volta. Davi? Travou, voltou, Davi? Pronto, acho que agora voltou, né? Deu uma Eu perdi travadinha. no ponto que você falou assim, alguém disse para ti que desejar um dia abençoado não era legal. Essa parte aí travou para mim. Alguém disse para mim que no jornalismo não era legal desejar um dia abençoado. E aí eu fiquei na minha, né? Não falei nada. E continuei. Porque se fosse alguém que fosse de outro movimento, falaria a sua frase de efeito, falaria o seu grito de guerra. E por que eu, como um jornalista cristão, não posso desejar um dia abençoado? Não existe isso. E aí eu até falei, eu vou falar aqui na minha rede social, porque eu orei, Senhor, se eu tiver um dia que ser jornalista para negar ou para fazer uma coisa assim, pode sair, porque eu não vou continuar. No meu trabalho não existe nenhum tipo dessa forma. Ninguém nunca me Sim. colheu nem nada. Alguém me falou uma vez que não pegava bem. E aí eu Uhum. fiquei na minha, não disse nada para aquela pessoa. Mas assim, nós jornalistas cristãos, a gente também precisa se posicionar. No sentido de, Expressar, né, quando nossa fé. se fala, expressar nossa fé. Eu acho que assim, essa coisa engessada, tipo assim, se a pessoa se ofender porque a gente desejou um dia abençoado, o problema é dela. Ela que não tem um dia abençoado, se ela não quiser, porque se ela quiser, ela vai ser abençoada também. Eu penso mais ou menos assim. A gente tem um papel muito importante, né, Davi? Isso, Olavo, isso que tu está falando é muito interessante, porque eu acho que como jornalista, primeiro como cidadão e como cristão, a gente precisa respeitar todas as opções que as pessoas tomam para a sua vida e seja a fé que ela segue. Como cristão, nós também somos ensinados a isso, e como jornalista, principalmente. Então, você ser isento, você tentar ser parcial, é uma coisa. Você negar aquilo que você é outra coisa. Então, isso não vai descredibilizar a sua notícia, isso não vai descredibilizar o seu trabalho, a sua seriedade com que você faz aquilo. Eu entendo muito dessa maneira. Uma vez eu fui questionado por um ex-diretor que não trabalha mais comigo há muitos anos, ele passou pouco tempo, mas ele chegou, na época eu ainda era repórter, e ele chegou para mim e perguntou assim, Davi, qual que é a sua religião? Eu achei aquela pergunta super estranha. Eu disse assim, eu sou cristão. É porque eu soube que você teve resistência de fazer uma matéria. Aí eu falei, olha, primeiro que isso é uma mentira, e segundo que eu ser cristão não quer dizer que eu não seja profissional. Eu consigo alinhar Isso, as duas coisas. Eu não deixo a minha fé lá do lado de fora, ela entra junto comigo. justamente. Mas eu respeito. Eu já fiz, e eu espero que as pessoas aqui que sejam católicas, sejam da Umbanda, ou não tenham religião nenhuma, estão nos assistindo aqui, entendam o que eu vou falar. O fato de eu ser cristão evangélico, protestante, como as pessoas queiram falar, nunca fez com que eu deixasse de fazer o trabalho. Eu estagiei lá no Uhum. Jornal Estado do Maranhão, lá no Sistema Mirante, e eu lembro que o Daniel, que é uma figuraça, né, que era meu chefe de reportagem, Daniel Matos, e aí ele colocava às vezes para mim umas matérias assim, né, tipo assim, de algum festejo da Igreja Católica, e outras coisas, e falava, e ele ria assim para mim, ele disse, poxa, Davi, não é tua praia, né? Eu disse, eu aqui sou repórter.
E com a mesma Justamente. seriedade, comprometimento que eu faria de uma igreja evangélica. Eu também não iria lá soltar bandeirinha e dizer, olha como eu sou evangélico. Isso. Não. O papel de noticiar é o mesmo, a responsabilidade e o equilíbrio é o mesmo. E o Então, respeito, né, Davi? Porque se a e o gente fala para o respeito. universo de gente de todo tipo de Perfeito. pensamento, né? Perfeito. Então, agora, eu também já tenho essa liberdade, né? No final do jornal, um fica com Deus, que não existia, às vezes eu já solto e tal. Por quê? Porque as pessoas acham legal quando o Carlinhos Brau se levanta lá da cadeira dele e diz ajaiô para todo mundo. Ele está lá, ele tem um microfone aberto, ele pode falar aquilo que ele crê, entendeu? Ok. Então por que que eu não posso falar Deus te abençoe, tenha um ótimo dia, graças a Deus. Hoje, por exemplo, eu só tenho um Isso. graças a Deus lá pelos... alguma coisa dos dados de Covid, eu disse graças a Deus por isso. Então, para mim, o motivo é Deus sustentando todas as coisas. Então, eu expressei a minha fé. E se for outra pessoa, aí que não pode ser dois pesos e duas medidas, eu teria que Uhum. respeitar também, caso outra pessoa manifestasse. Não estou lá para convencer ninguém de alguém, de alguma coisa sobre a minha fé, mas de uma forma equilibrada, também tenho bastante liberdade. Até hoje não sofri nenhum tipo de... Teve esse caso isolado de uma pessoa que passou por essa função de diretoria, não tá lá, ficou pouquíssimo tempo, a gente teve relação, mas quis criar essa treta aí comigo, mas não rolou, porque eu sempre respeitei aquilo que eu tinha que fazer. Maravilha. E o bom é a gente ter liberdade, né? Porque assim, a gente tem, quando fala assim, jornalista tem que ser imparcial. Mas você tem ali um cidadão, uma pessoa que tem as suas convicções, mas que tem a responsabilidade de que está falando para um universo de não sei quantas pessoas, né? E aí Isso. isso que você falou é fundamental, de você chegar. Eu também já fiz várias coisas de festejo, vou com maior dedicação e profissionalismo, porque ali tem Claro, gente que merece respeito. Eu vou retratar uma situação e mostrar na televisão de pessoas que se reuniram para festejar a sua fé, que pessoas que falam, e eu retrato o que eu estou vendo. Não é uma questão de eu dizer, olha, eu apoio, porque as pessoas às vezes confundem. O jornalista, quando você vê uma notícia ruim na televisão, você acha que é a opinião dele, você fica chateado com. Muita gente faz isso. Aí fica chateado com o jornal, com o repórter, com o apresentador, quando não. Aquela notícia ali está sendo retratado do que viu. A gente viu desse jeito, a gente retratou. E eu digo, ou ficou cheio, ou ficou vazio, ou as pessoas chegaram. Sabe? O que eu estou vendo, eu vou botando ali na minha reportagem, né? Tratando fielmente o que a gente vê. Isso é fundamental. E eu vejo o seguinte: as pessoas todas elas têm liberdade de falar. De todas as religiões, de tudo, e a gente também tem que ter esse discernimento. Às vezes certas situações eu já fui, por exemplo, eu fui para uma vez, eu vou contar essa história aqui, Davi. Eu fui pro. São. Que dá o pão. Qual que é o santo? É o São Francisco. Me ajuda aí, gente. Tem um aqui que é no centro, que eu fui fazer um ao vivo, que tinha pães. E aí as pessoas estavam. distribui, né? Mas eu não lembro qual Distribui, que é. distribui os É pães. Santo Antônio? Ah, eu acho que é Não Santo sei. Antônio. Eu Eu acho acho que é que Santo é. Antônio que é o casamenteiro. Eu tava com um sorriso daqui a aqui, e as pessoas brincando comigo, beleza. Aí chegou um rapaz, ele me deu pão. Tem até um vídeo lá no meu canal do YouTube, que o cara me deu pão, e aí ao vivo lá, ele disse, olha aqui o pão. E aí eu disse, beleza, obrigado. Daqui a pouco a gente vai comer aqui, passar uma manteiga e tomar café com ele. Assim, eu retribuí a É Santo gentileza. Antônio mesmo, falaram aí, viu? Santo Antônio, né? Ela falou aqui. Dorlames. Aliás, já teve muita gente aí que falou, a Jéssica também falou, um monte de gente está interagindo com a gente, brigadão, viu? E aí, assim, eu tirei numa boa. Eu não vou lá para aquele meio das pessoas, dos fiéis, questionar. Ali meu momento não é de questionar nada deles, eu não vou dizer nada que Perfeito. vá desagradar alguém ou coisa assim, mas se eles vierem me perguntar, como uma vez me perguntaram em outro evento, eu digo, olha, essa não é a minha fé, mas com um sorriso daqui a aqui. A minha fé é essa, Jesus e tudo, Jesus enfim, falei aquela coisa toda, mas com o maior respeito e a pessoa também, espero que tenha entendido, pelo menos lá na hora entendeu e não teve muito estresse, não. Eu acho que é isso mesmo. Brincar, respeitar, sabe?
as pessoas, alguém está até falando aí que pessoas religiosas costumam ser legalistas, e é isso mesmo, eu acho que tem nada a ver. Eu nunca sofri esse tipo de preconceito, sempre respeitei também naquilo que eu tinha que fazer, com seriedade, com dedicação, com a mesma coisa. Tem uma passagem que eu gosto muito, que é Efésios, capítulo 6, acho que já está no capítulo 6, quando Paulo está escrevendo lá para os Efésios, ele vai falar o seguinte, ele usa a expressão escravos, né, mas vamos colocar no contexto de hoje. É como se fosse assim, empregados, Uhum. trabalhem para os seus patrões como para Deus. Então, todos os dias eu faço o jornal como para Deus. Então, para Deus eu não faria de qualquer jeito, eu não faria desrespeitosamente, eu não faria relaxadamente. Então, eu sou um Uhum. profissional, eu vou fazer da melhor maneira que eu puder, e seja aquilo que eu tiver que noticiar. Seja o que eu gosto, seja o que eu não gosto, seja coisa que eu me identifique ou não, mas com responsabilidade, com seriedade, como para Deus. Então, como profissional, eu quero honrar a Deus fazendo o melhor que eu posso fazer. E se um dia, hoje, numa posição, né, você também, né, a gente aparece, a gente está ali à frente das câmeras, né, todos os dias na reportagem, às vezes também apresentando, eu ali apresentando o jornal à noite. Se um dia eu tiver que negar minha fé para estar ali, esse é um preço que eu não vou pagar. É verdade. Primeiro Também. porque eu já não sou vislumbrado mesmo com estar tá na mídia e tudo. Para mim é um trabalho e, consequentemente, tem um monte de gente vendo. Eu não encaro isso como uma coisa, eu sou famoso, estou ali na frente do jornal. Não é essa a função. A gente está ali para comunicar e que eu acho que quem realmente ama o jornalismo tem essa função. E, claro, as pessoas te reconhecem, você faz o trabalho para as pessoas, isso é importante. Mas se um dia eu tiver que negar o que eu sou, se eu tiver que negar a minha fé, eu entrego o meu posto sem problema nenhum, com meu coração tranquilo. Volto a repetir, nunca sofri nenhum tipo de perseguição. Lá dentro do meu trabalho as pessoas sabem que a minha posição, né, de fé, sabem que eu sou um pastor. Agora, eu não deixo que isso atrapalhe o meu trabalho, como, por exemplo, ocupar o meu tempo lá fazendo coisas que são da igreja, por exemplo, eu sendo um Isso. pastor. Confundir, né? Aí não, exatamente. E aí não. Mas se eu tenho uma oportunidade de compartilhar uma palavra, de animar o coração de alguém, de aconselhar, isso acontece no trabalho muitas vezes, né? Mas quem trabalha Imagino. comigo também sabe que eu não sou lá vestido com uma, um trono de santidade, não interajo com as pessoas. Eu sou o maior palhaço da redação. Se tiver alguém assistindo lá pode confirmar, então eu gosto de brincar, brinco com todo mundo. Mas sempre estabelecendo esse respeito que as pessoas também lá têm comigo, isso é muito legal. Os meus colegas de trabalho todos respeitam isso, e os Que bom. diretores da TV, né, a direção geral da TV, a direção de jornal, todo mundo respeita muito isso, eu nunca fui questionado quanto a isso, mas deixo claro também que se um dia eu precisar negar minha fé, seja para ficar lá ou para qualquer outra coisa, esse é um contrato que eu não assino. Maravilha. Olha, duas situações para a gente encerrar o nosso papo, que está muito bom. Se fosse por mim, eu Poxa, passaria já? assim, passaria assim muito tempo. Duas coisas que eu quero deixar registradas aqui. Primeiro aqui, voltando lá àquela parte, viu, Davi? No trabalho eu nunca tive também esse tipo de problema, não. Ninguém nunca disse, olha, você fala isso, eu falo aqui. Graças a Deus, assim, lá na Mirante nunca me proibiram de falar ou de fazer qualquer coisa em relacionado à religião, relacionado a Cristo, nada disso. Graças a Deus nunca existiu nada nesse sentido. Eu falei agora há pouco de que uma pessoa falou a questão do dia abençoado, mas é uma pessoa isolada, não é Sim. direção, é uma pessoa até de fora. E aí eu reagi dessa forma e continuo no que eu acho, na leveza que eu quero passar e naquilo que eu quero transmitir de um dia abençoado, iluminado, um dia maravilhoso para as pessoas, que eu quero para mim, eu quero também para as outras pessoas. E em segundo lugar, a minha última colocação é te agradecer por esse bate-papo aqui. Eu quero dizer que essa questão de exposição, as pessoas nem sabem, mas elas são vistas, elas são admiradas. Você é uma pessoa que, para mim e para minha esposa, eu e Flávia, a gente te admira demais, você e tua esposa também. Vocês dois, o casal que vocês são, a unidade, a gente acompanha pela rede social, te acompanha pela televisão. E assim, pelo fato de ser pastor também, de levar, é algo assim que a gente fica muito, muito, muito feliz por vocês, por ti, por essa. E pela coragem também, né? Ser jornalista e ser pastor, levar essas duas coisas que muita gente pode achar que é antagônico, que, enfim, e que tu tá levando
a palavra de Deus. A gente é muito, muito mesmo fã, não sei nem se é fã que a gente diria, admirador dessa tua conduta, assim, que é muito, tu é muito, a ideia que tu traz, Davi, pra gente é que tu é muito centrado, muito tranquilo, uma pessoa realmente Oh, meu iluminada. Deus. Eu acho que tu também não é nem de brigar, essas coisas, porque não parece contigo, tu é muito calminho e tudo, e isso transparece, eu acho que aquela mensagem de ser luz e de ser o reflexo de Cristo, eu acho que essa mensagem tu consegue passar pra gente. Eu quero te agradecer por esse espaço e parabéns pela pessoa que tu és. Cara, primeiro, putz, eu nem esperava essa rasgação de seda aqui uma hora Mas dessa. é verdade, do fundo do Mas coração. olha, eu quero primeiro dar toda a honra e toda a glória a Deus, porque é a misericórdia dele, Amém. cara. Eu sempre digo que a gente tenta testemunhar aquilo que a gente crê, né? Aquilo que a gente busca viver para agradar o Senhor acima de tudo, mas existem muitas falhas, existem muitas limitações. E tô falando negócio de brigar, talvez se tiver alguém lá que trabalha comigo assistindo, vai ver que eu brigo, mas eu sou Não, brigão. não tem Não, eu cara. sou. Mas sabe para quê? Para fazer o bom trabalho, né? Aquele Ah, exigente. Eu tá. sou, cara. Eu sou chato, mas eu amo meus amigos de trabalho. A gente se dá super bem, a gente trabalha, a gente se estressa ali na rotina, né? Do trabalho, de colocar um jornal no ar. A gente que faz televisão aqui no Maranhão, a gente tem muita vontade, mas existem muitas limitações também, né? Muita. Mas eu amo trabalhar com os meus colegas de trabalho, as pessoas assim da minha equipe são muito dedicadas, mas eu sou muito cri-cri, cara, com trabalho. Eu sou, sabe? Mas eu não sou brigão, assim, eu não entro numa discussão. Outro dia eu estava brigando, falando com a minha esposa, né? Que as pessoas às vezes falam assim, o trânsito me estressa, é difícil ser cristão no trânsito. Cara, pode passar por cima de mim, pode buzinar. Eu tenho outros pecados, esse daí eu não carrego, tenho Eu não outros. sou tão Mas, evoluído assim, Otávio, não. Olavo, eu quero agradecer. Otávio, é ótimo. Olavo, eu quero agradecer, Tava cara, o meu espaço, o filho. convite. Eu sei. Agradecer o convite. As pessoas não devem saber, né? Mas a gente estudou junto, a gente fez algumas cadeiras juntos na faculdade. Foi. A gente sempre se deu muito bem, assim, apesar de a gente quase não conseguir se encontrar por conta dessa rotina mesmo. Mas eu também admiro muito o teu trabalho. Para mim, hoje, um dos melhores que tem mesmo. Desculpa meus Oh, outros meu colegas Deus. jornalistas, mas eu admiro muito também. A gente sempre fica. Tanto é que quando posta lá, né, apresentando, reportagem, sempre fala, cara, sou teu fã e tal. A gente tem uma amiga em comum, que é a Anne Glauce, né? A gente sempre Sim. fica assim, vamos juntar, fazer um jornal nós três. Já pensou? Porque eu comecei apresentando o Fala Maranhão, que foi um jornal que o Olavo participou da plantação, Eu da criação, estreiei o jornal. estreou o jornal. E aí eu fui depois assumir, depois de muitos anos, né? Depois o Olavo E foi para a ficou a tua Difusora, depois cara para o a jornal, Mirante. viu? Hã? O Fala Maranhão ficou tua cara. Pois é, cara, passei 3 anos lá e agora 2 anos já no Jornal da Cidade, que foi um outro desafio, assim. Aí a gente vai falar outra live pra gente falar só de profissão, porque aí eu vou falar aqui demais. Mas eu que Não, fica à agradeço, cara, esse vontade. espaço, essa consideração, esse respeito que vocês têm por mim, a recíproca é verdadeira. Tem uma pessoa também que sempre. Eu não tive convivência com tua esposa, né? Assim como tu não teve com Maria Fernanda. Mas a gente tem uma amiga que foi amiga que trabalhou com a tua esposa, que é a Luísa. Acho que elas trabalham numa Sim, agência sim. juntos. Ela De viagem. adora vocês, então ela fala muito bem de vocês sempre e tal. Então eu já tenho essa. A gente acaba criando essa empatia com as pessoas porque alguém fala muito bem delas, né? A Luísa sempre falou muito bem da tua esposa, de ti, eu já conhecia. Então fica aqui também esse registro, cara, desse carinho, dessa oportunidade de a gente estar junto. Apesar de a gente trabalhar em emissoras diferentes, né? Isso é uma coisa legal aqui no Maranhão, cara, que não existe esse negócio né, de intriga, de não falar com a concorrência. Não, É muito engraçado, todo mundo é muito. Ó, no meu horário tá não fala Giovanni, pra a ele. gente dá. Olha, não fala para ninguém, mas tem uns colegas Ah, que às vezes passam assim e não falam. Principalmente tem. quando eu tava na difusora, tinha umas pessoas que não faziam muito questão de falar comigo, aí eu, na boa e tudo, que É. relevo. Não, quando eu falando que não tem, eu falo assim, em linhas gerais, em linhas gerais. Então, os meus concorrentes, que às vezes está a Andressa no Jornal da Difusora, muito minha amiga. O Giovanni, que é uma pessoa que sempre. Não sou amigo dele, a gente não tem convivência assim, mas a gente se dá supermente, brinca às vezes na rede social e tudo. Meu concorrente está no mesmo horário que eu, né? Apesar É. dele ganhar na audiência, também deixar isso registrado, mas enfim. Mas são pessoas que a gente se dá bem, cara, e isso é legal dentro do jornalismo. Eu vi que os repórteres também, na maioria das vezes, se ajudam, tô ali na externa no dia a dia, também já estive
O pessoal fala que eu tenho vida mansa, que fica no ar-condicionado, né, e tal, mas ser repórter é legal também, já fui muito, e já fui por um bom tempo. Mas enfim, cara, eu fui falando aqui um monte de coisa, às vezes coisas sem sentido, mas só para registrar essa alegria de estar aqui contigo, no teu Nada. perfil, compartilhando com o pessoal que te segue nas redes sociais um pouco dessa nossa experiência, né, da nossa vivência, e deixar, Olavo, uma mensagem, se é que eu posso falar alguma coisa para alguém, Pode né, sim. dar uma orientação, é que é, existe ajuda, que é o nosso tema principal aqui, existe alívio, existe consolo, existe refrigério para quando você busca um verdadeiro consolo, um verdadeiro descanso, um verdadeiro refrigério. E esse descanso, esse refrigério, esse consolo está na presença de Deus. A palavra do Senhor Amém. diz que quando a gente busca, ele se faz achado. Quando a gente quer conhecê-lo, ele está disponível. Então talvez a gente conheça Deus muito distante, um Deus que está lá no céu, olhando as coisas, fazendo chover, fazendo sol. Não, essa não é a função de Deus definitivamente principal. Mas Deus tem redenção, tem descanso, tem alívio para aqueles que Amém. realmente querem buscar isso para suas vidas. Então, busca alguém que possa te ajudar na caminhada. Se você tem uma Bíblia, vá lá ler. Peça para o Espírito Santo te ensinar. Eu sei que algumas versões são difíceis da gente entender, tem muitas coisas realmente difíceis, mas peça para que ele te ajude a compreender, chame alguém que conhece mais, mas não se perca, não se angustie, não feche o seu coração. Tem luz, tem esperança para aqueles que buscam o Senhor. Tem uma passagem de Jó, que eu quero encerrar com ela, que é muito interessante, que ele fala que até para a árvore cortada, há esperança pelo cheiro das águas. Então, até o Poxa. cheiro das águas, essa árvore pode reviver, uma árvore cortada, lançada ao chão. Então, se para a árvore cortada, sem ramos, só pelo cheiro das águas ela pode viver, bom, imagina para nós, né? Então, ainda que a gente esteja cortado, ainda que a gente esteja ferido, ainda que a gente esteja até desesperado, há esperança para aqueles que buscam o refúgio e a segurança no lugar certo. Esse lugar é Jesus. Eita, Jesus maravilhoso, falou Palácio Hotel. Quando voltar ao culto, cara, eu vou te esperar lá para visitar a gente na igreja, tá? Vou, é a base, né? Isso, tem no Recanto dos Vinhais e eu tô junto com a minha esposa num processo de plantação de uma igreja lá no Renascença, é um lugar menor, né, mais aconchegante, a gente reúne lá todo domingo pela manhã. Depois te passo lá o endereço direitinho para você ir lá visitar a gente. É lá na curva do 90, né? Não tá mais na Curva do 90, tá dentro do Recanto dos Vinhais, na Avenida Antares, aquela avenida principal do Recanto dos Sim. Vinhais, Uhum. é ali. A gente tá ali, a base. Teu colega de trabalho também, Cabalau, né? Pastor lá na Cabalau. igreja, meu amigão também, jornalista também, um cara que tem um testemunho, uma pessoa maravilhosa, eu amo demais. E aí tem essa outra congregação que eu e Maria a gente está tomando de conta, plantando, que fica lá no Renascença, num centro comercial ali, SLZ Business. Esses domingos a gente está com o culto suspenso, mas está no YouTube também, tem pregações lá, tem algumas coisas no Spotify. Se o pessoal quiser Pois é. procurar, pode ir lá. Ah, Deixa eu falar aqui para os seguidores aqui do meu Instagram. Além do teu Insta que eu peço, porque todo mundo que participou aqui siga o Davi. E e tem também vice-versa. o. Quem for meu seguidor e estiver aqui, aproveita e já segue o Olavo também. Pronto. Tu tem um canal no YouTube, é isso? Tenho, mas minhas mensagens não estão lá. Estão no canal da Não, então. igreja. Ah, tá. Eu não, Como é que faz para não encontrar? alimentei. Então pronto, vai lá no YouTube, coloca Base Igreja Cristã. Então lá tem um monte de mensagens, a gente trabalha lá em série de mensagens. Então é Uhum. muito legal, tem pregação minha, tem de Cabalau, de outros pastores lá da igreja. Então pode ir lá, Base Igreja Cristã. Tem no YouTube, ou no nosso site, que é Base Igreja Cristã também, ou então no Spotify. Coloca lá Base Igreja Cristã em podcasts, né? E tem lá Ah, o áudio para legal. você ouvir no celular, ouvir aí no carro. É bem legal também, tá tudo lá. Show, maravilha. Brigadão, Davi. Hoje a gente falou sobre consolo para a alma, baseado numa postagem que ele fez no Instagram dele e que falou ao meu coração. E aí eu fiquei, nesse tempo que eu já falei aqui, que eu estou sensível, vendo muita gente, às vezes, chorando e também meio triste, de trazer essa palavra. Davi, assim, no meu Instagram eu estou trazendo mensagens sempre que eu posso de crescimento profissional, de apoio, dessa coisa toda. E eu acho que a parte espiritual não pode ficar de fora, né? A gente falar disso é muito importante. E a gente contou aí com as tuas sábias palavras, que já teve muita gente aí falando sobre essa forma de abordar a Beth. Muito obrigado pelas palavras. A gente que agradece vocês todos e
Espero que outros papos como esse a gente possa fazer, viu, Davi? Brigadão. Cara, tá combinado. Eu vou fazer um depois ao contrário, faço no meu Eu Te Chamo, pra gente Pronto. bater esse papo também, falar de jornalismo e fé, aí compartilhar outras coisas. E compartilhar também, às vezes, curiosidade da nossa rotina aí de trabalho. Tem um monte de coisa pra gente conversar, cara. Vamos pegar Show. alguns temas. O pessoal pode sugerir na rede social e aí eu chamo o Olavo aqui e a gente conversa também. Tá bom? Obrigado, meu Maravilha. amigo. Que Deus te abençoe, abençoe tua família. Viu? Obrigado pelo espaço Amém. aí e tô aqui para servir no que precisar. Maravilha. Brigadão. Lembrando que esse vídeo vai ficar disponível aqui no Insta e eu vou botar também no meu canal do YouTube e no blog. Pronto. Quem quiser Pronto, ver e vou rever, copiar, pode. vou botar no meu canal. Pronto. Maravilha. Um abraço, meu irmão. Fica com Deus. Tchau, Brigadão. Boa tchau. Deus te noite. abençoe. Tchau, gente. Boa noite. Amém. Tchau, tchau.